Se você vende pela internet, você precisa saber disso. Porque eu tenho certeza que você tem lead. Seja o lead que chega no checkout e compra, ou o lead que chega no checkout e não compra. Seja o lead que você está pegando via formulário, ou mesmo o lead do anúncio de WhatsApp. Se você tem lead, você precisa saber disso. Por quê? Com todas as atualizações, com tudo que mudou nesse mercado, se você aplicar isso, você vai conseguir aumentar o seu faturamento. Por quê? A gente precisa entender que o fato da gente conseguir o contato dessa pessoa, seja uma pessoa que comprou, beleza? Vamos pegar o melhor cenário, a pessoa passou por todo o seu funil de vendas e comprou, ou o cenário onde ele ainda não comprou. Ele só viu, clicou no seu anúncio para o WhatsApp e caiu no seu WhatsApp. Ou é um lançamento e ele preencheu um formulário e agora você tem esse lead. Isso mostra para você que ele tem uma intenção baseado no assunto que você atraiu ele do seu anúncio ou da sua chamada. E por que é importante você saber disso? Porque a partir de agora você começa a trabalhar o seu lead não necessariamente por quente, morno e frio, mas baseado no comportamento e na intenção que esse lead tem agora. Porque pensa comigo, se você abrir agora qualquer aplicativo que você tem aí de marketplace, seja Shopee, Mercado Livre, Amazon, qualquer um desses, ou de pessoas que você tem afinidade aí, dá uma olhada no que foi comprado nos últimos 30, 60, nos últimos 6 meses. Você vai ver que não tem nada com nada, os produtos não são conectados. Você pode ter comprado uma furadeira e você pode ter comprado uma camiseta. Você pode ter comprado um whey e você pode ter comprado uma pizza. Não importa. Por quê? Você, no momento em que está pensando em consumir alguma coisa, você faz a pesquisa, entra e compra. Ou você é atraído por um gatilho mental, por uma copy, por um anúncio, e você vai buscar mais informação e compra. Então, quando a gente entende que o assunto que nós estamos falando naquele momento demonstra qual a intenção do lead naquele momento, faz com que você trabalhe o seu lead e prepare a sua oferta baseado naquilo em que ele está mostrando interesse naquele momento. E isso vai fazer com que você trabalhe esse monte de lead que você tem para trás aí, do ano passado inteiro, leads antigos, leads que estão entrando atualmente. Por quê? Baseado no comportamento dele, você vai conseguir ter o seu resultado. E aqui na nossa empresa, a gente está conseguindo ter resultados expressivos para os nossos clientes, trabalhando fora da caixinha do modelo tradicional. Porque no modelo tradicional, quando você recebe esse lead, ou você não entra em contato com ele imediatamente, ou você vai entrar em contato com ele imediatamente com mensagens padrão, então todo mundo vai receber a mesma mensagem, ou você vai demorar para entrar em contato com esse lead e automaticamente você perdeu o time. E quanto mais você demora para entrar em contato com o seu lead, mais chances dele não comprar de você, ou se ele comprar, pedir reembolso. Porque imagina aí, o lead passou por todo o seu funil, foi impactado, chegou no pagamento, fez o pagamento e agora ele não recebe nenhum tipo de informação sobre como ele vai receber, como que ele acessa, quais os próximos passos para ele ter aquilo que ele acabou de comprar. Então, isso aumenta a sua taxa de reembolso. Por quê? O fato de você não ter uma comunicação personalizada imediatamente para aquilo que o lead demonstrou a intenção ou interesse dele, faz com que ou você perca a venda ou você aumente a sua taxa de reembolso. E o problema, muitas das vezes você vai ver, que não é o time. Às vezes você tem um time para fazer isso, às vezes você tem profissionais para fazer isso. Você só vai entender que essa personalização não é um trabalho que foi feito para humano. Porque a gente cansa, a gente tem a rotina do dia a dia, o estresse, o incômodo, a distração. Então faz com que muitas vezes o seu profissional ele tá só no copia e cola. Por mais que você fale, não vou usar
nenhum tipo de IA, automação, alguma coisa. Eu prefiro manter uma pessoa que fica mais engajada. Mas chega um determinado momento que o cansaço mental, o cansaço físico, faz com que a pessoa só copie e cola. Ela não personaliza mais as mensagens. E quando você usa tudo aquilo que está funcionando hoje, você vai ter os seus leads com respostas imediatas, você vai ter follow-ups programados e personalizados e você resolve a sua falha de comunicação e os seus leads não vão esfriar e não vão morrer lá no seu CRM ou acumulados lá no seu checkout sem nenhum contato ou mesmo lá no seu formulário que eles respondem às pesquisas, respondem tudo o que você pediu para eles e mesmo assim eles não recebem nenhum tipo de contato. E o novo jogo, o que está funcionando hoje é você ter a mensagem certa, no time certo, e isso vai fazer com que você consiga ter volume e consiga vender mais. Então, para isso, você precisa de unir tudo que nós temos hoje disponível para fazer com que o lead tome a ação que você quer, baseado naquilo que ele demonstrou interesse. Então, hoje você consegue ter tudo junto e funcionando em sinergia de forma personalizada usando inteligência artificial, usando o WhatsApp, usando o e-mail, usando o SMS, usando ligação. E como você tem todas essas informações centralizadas num local só, você consegue saber qual é o tipo de hook, o tipo de gancho, o tipo de comunicação que está sendo utilizado nos anúncios, qual é o motivo pelo qual essa pessoa se interessou para chegar até o checkout ou para preencher o formulário ou para chamar no WhatsApp. Qual foi o assunto? Qual foi o gancho? Qual foi o lead que você utilizou para fazer isso? Para quem entende de copy. Quando essa mensagem chega, a inteligência artificial já consegue reconhecer o motivo que fez aquela pessoa chamar e ter a primeira mensagem personalizada para ela. Num time extremamente rápido. Por quê? Essa pessoa acabou de mostrar interesse naquele assunto. E muitas das vezes, o seu tráfego ele pode estar vindo de um local que não é que ele digitou pesquisando. Ele não foi ativo atrás daquela informação, atrás daquela solução. Ele foi receptivo. Ele estava na sua rede social, passando o seu tempo, vendo meme e de repente o seu criativo chamou a atenção dele e fez com que ele despertasse interesse naquilo. Ele não tinha intenção nenhuma de comprar nada, de consumir nada, mas o seu criativo fez com que ele tivesse aquele interesse. Então, se você deixa esse time passar, muito provavelmente o próximo meme já vai tirar a atenção dele, já vai levar ele para outra coisa, e aí você acaba de perder a venda. Então, por isso que é muito importante você entender como o jogo está funcionando agora. Onde você tem a facilidade de usar tudo que nós temos de disponível na tecnologia para converter em vendas. Então, é isso que nós fazemos diariamente para os nossos clientes. E por isso que a gente consegue, independente do canal de comunicação, ter resultados expressivos. Porque imagina comigo, o seu tráfego, a forma como você atrai o seu lead, ele vai funcionar como se fosse uma avenida. Ele vai funcionar como se fosse um local de muito movimento. Né? Tá passando, tá trafegando pessoas por ali. Só que em determinado momento, o seu lead para. Ele para. Seja porque ele não teve resposta, seja porque o cachorro latiu, a campainha tocou, alguém chamou, uma notificação no celular, ele parou no seu funil. Então imagina agora que você tivesse um guardinha de trânsito desse tráfego trabalhando especificamente para você, para direcionar da melhor comunicação esse lead para o lugar onde você queria que ele fosse, para que ele continue. Então, será que neste momento é melhor eu mandar uma mensagem de WhatsApp para ele? Será que no momento em que ele parou aqui é melhor eu mandar um conteúdo maior e aí eu posso mandar isso via e-mail? Ou se no momento em que ele parou aqui faz mais sentido eu disparar só uma notificação de SMS? Ou mesmo fazer uma ligação para ele? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Você tem uma clínica e você acabou de fazer o seu orçamento, você fechou, ou você ficou de ir para casa conversar com
algum familiar seu, algum ente querido aí, para te ajudar a tomar a decisão se você vai fazer esse orçamento ou não. E após 24 horas, 48 horas que você fez esse orçamento e ainda não retornou para agendar e dar continuidade, você recebe uma ligação. Só que agora é uma ligação gravada com um áudio específico do profissional, falando que já tá te aguardando, já tem o horário reservado, trazendo informações que foram utilizadas lá no momento em que você fez aquela sua avaliação. Ou mesmo de um lançamento, você acabou de passar pelas lives, você passou por todo o processo do lançamento, e aí assim que abriu o carrinho, você ainda não tomou a intenção de compra, então eu posso pegar, baseado no seu comportamento, quais são as tags que você tem, quais links você clicou de quais lives, então eu sei qual foi o conteúdo que foi utilizado ali, e agora baseado nesse conteúdo eu posso disparar para você um e-mail, um WhatsApp, usando aquele assunto que eu sei que você parou aqui. Então eu não posso simplesmente falar do produto principal, porque você não assistiu o conteúdo todo, mas eu posso fazer um conteúdo específico baseado até onde eu sei que você foi e te direciono para onde eu preciso que você vá para finalizar o objetivo, que seja um tratamento, seja uma visita, seja um comparecimento ou simplesmente no checkout efetuar o pagamento. Por isso que estar antenado com tudo que tem à disposição faz com que você não se preocupe mais se o seu lead é quente, morno ou frio, se tem muito tempo que ele passou. O que você tem agora é comunicação, demonstra o interesse, o lead demonstrou o interesse, você interage com ele baseado no assunto e no que ele está interessado neste momento. Então você começa a entender que a mensagem ela não é mais robótica ou ela não é mais igual, né, para todo mundo. Ela passa a ser personalizada. Então, em vez de você mandar um digite 1, digite 2, clique aqui, ou o mesmo e-mail para todo mundo, ou a mesma mensagem para todo mundo, o que você vai fazer? Você vai passar uma mensagem personalizada com a última informação que você tem daquele lead. Isso faz você ativar a memória dele, cria uma conexão e você dá continuidade no assunto. Não importando em que momento. Por quê? Muitas das vezes, você que está trabalhando especificamente com o WhatsApp, você manda uma primeira mensagem, o lead responde. Você manda a segunda mensagem, o lead não responde mais. Então agora o que eu faço? Então você pode usar automações para criar follow-ups automatizados e personalizados. Por quê? Uma IA ela vai ver qual foi a conversa que você já teve com esse lead, qual foi as perguntas que já foram mandadas para ele, quais foram as respostas dele, e agora esse follow-up é disparado, personalizado, para poder reativá-lo e continuar a conversa de onde ele parou. Sem mensagens específicas disparadas para todo mundo, que podem fazer com que você caia caracterizado como um spam e tenha o seu número bloqueado. A mesma forma a gente vai fazer por e-mail. Eu preciso saber se a última mensagem que eu mandei para esse cara ele abriu, ele clicou, ele respondeu, qual foi a interação, o que ele engajou, faz quanto tempo. Então minha próxima ela vai ser feita de qual forma. Então eu sempre vou fazer uma triagem humanizada, um engajamento personalizado para preparar o lead para o próximo passo. Seja ele tomar a decisão sozinho para a realização de compra, dependendo do funil, ou seja com que ele vá e chegue pronto para um humano conversar com ele e fazer o fechamento e assim concluir a venda. Então é muito importante vocês estarem utilizando tudo o que tem disponível de tecnologia hoje para fazer vendas com todos os leads que vocês têm até o momento. E aí, o que isso vai fazer com o seu negócio? Vai fazer com que você venda muito mais. Porque agora você tem a opção de fazer recuperação, porque o seu lead, se ele parou e ainda não comprou, você recupera ele, faz ele finalizar a compra. Você vai criar LTV, vai vender mais dentro do seu funil. Por quê? Se o seu lead já comprou, você agora pode preparar ele para que ele receba uma nova oferta. E aí você vai criando a sua escada de valor, fazendo com que a sua base seja uma base que você consiga monetizar ela sempre que você tiver uma solução nova para aquele perfil de lead que está lá. E não baseado no seu nicho.
e sim baseado no ser humano, porque é o ser humano que compra, né? É a pessoa que faz o pagamento. E as pessoas evoluem, mudam de ideias, mudam de comportamentos. Só que a maioria dos comportamentos, eles estão engajados com uma comunidade. Então, se você entende que você vai trabalhar gênero e faixa etária, o que, a maioria desse gênero, dessa faixa etária, está vendo, ouvindo ou consumindo no momento? E sabendo que você tem na sua base compradores que estão com essa mesma faixa etária, esse mesmo gênero, você pode agora preparar novas ofertas personalizadas e disparar para sua lista e fazendo com que você venda muito mais. Porque agora, se você tem um comercial, você tem um closer, você tem uma pessoa que já trabalhava no seu atendimento, quando você aplica esse tipo de solução, faz com que essa pessoa ela só receba o lead extremamente qualificado. Por quê? No volume de pessoas que estão chegando do tráfego ou que estão chamando, seja os leads novos ou os antigos, o ser humano ele vai qualificar, ele mesmo vai decidir quem ele entende que tem mais potencial de conversão e vai responder aquelas pessoas primeiro. Mas quando você tem inteligência artificial, ela vai responder todas as pessoas. Ela vai fazer a qualificação de todas as pessoas, ela vai tirar a dúvida de todas as pessoas, ela vai usar argumentos, gatilhos mentais, ela vai preparar essa pessoa para que o humano agora assuma a conversa no ponto onde que a pessoa já tem interesse em comprar. Então, isso daqui é o ouro para você trabalhar com leads a partir de agora. E quando você tem recuperação no time certo, você tem mais vendas, mais dinheiro na mesa. Por quê? O seu lead entrou no seu checkout, então ele tem a intenção de comprar, mas por algum motivo ele não comprou. Então a gente pode ter os motivos mais comuns, pode ser segurança. Chegou naquele momento, ele não sentiu total confiança e se sentiu seguro para gerar o Pix e pagar ou para passar o cartão. Pode ser que ele ficou com alguma dúvida ainda e essa dúvida fez com que ele desistisse. Pode ser que a campanha tocou, pode ser que uma notificação no celular, pode ser que o cachorro latiu, a criança fez essa pessoa sair. Então, ao fazer isso e você não ter um contato imediato com esse cliente, faz com que ele perca o interesse ou deixe para depois, não tome a decisão de compra agora. Só que como hoje a maioria ou todos os seus concorrentes estão anunciando para ele, pode ser que o próximo anúncio que ele veja não seja o seu. E aí agora ele está com todas as informações que ele precisa para comprar, ele vai ver um outro anúncio e ele compra do seu concorrente. Então, carrinho abandonado, cartão recusado, Pix não pago, isso não é objeção. Isso é falta de time e comunicação personalizada para que você consiga aumentar a sua conversão e fazer com que você tenha um ticket médio maior. A mesma coisa vai acontecer com quem compra. Ele chegou aqui no checkout e fez o pagamento. Ele chegou quando recebeu a sua oferta, seja presencial, seja no seu comércio. Ele recebeu a oferta e pagou. Então, depois disso, como que vai ser sua comunicação? Para manter ele seguro e confiante para não pedir um reembolso. E mesmo assim, ele agora entende que você entrega o que você prometeu, entende que você tem um bom atendimento, trata o seu cliente com respeito. Ele agora está mais propenso a receber uma nova oferta e comprar mais alguma coisa de você. Então, você precisa entender que temos várias coisas hoje disponíveis e que todas essas coisas podem trabalhar em sinergia, podem ser disparadas ao mesmo tempo ou sendo disparadas baseado na estratégia. Então, você tem urgência, quer que o lead veja o mais rápido possível? WhatsApp. Você quer trabalhar um monte de gente ao mesmo tempo sem ter preocupação com bloqueio? E-mail. Você quer que a pessoa lembre, ela receba uma notificação? SMS. Você precisa que essa pessoa receba uma informação da autoridade, porque até o momento ela tem conversado só com a equipe, você pode disparar uma ligação gravada para essa pessoa. Então, o guardinha de trânsito do seu tráfego pago, ou do seu tráfego orgânico, ou de todo o tráfego que você recebe no seu negócio, com inteligência artificial, vai entender qual é o momento certo, qual é a estratégia certa e qual é a forma de comunicação que você tem que lidar, seja com um lead que entrou agora,
seja com um lead que já passou há muito tempo, seja com um lead que já comprou ou seja com um lead que ainda não comprou. Você vai ter o melhor disponível para fazer mais vendas e fazer com que o seu faturamento aumente. E é aqui onde fica o ouro escondido. Novas vendas, o custo de aquisição é alto. Quando você tem um LTV, quando você tem uma base que você já capturou, você não necessariamente precisa gastar de novo com tráfego pago para esse lead. Você pode usar as ferramentas disponíveis para reativar a sua base antiga, para fazer um cross-sell, para fazer um upsell, para chamar eles para um novo lançamento, para fazer uma nova oferta, um novo produto. Você pode monetizar eles sem necessariamente precisar continuar fazendo o tráfego pago. E aí é onde a gente tem gestão da sua base, né? Você só não pega a base e envia notificações, dispara spam, gera bloqueios, vai para a caixa de spam de mensagem, número de telefone bloqueado, ele não atende a ligação, SMS não é visto. Você faz uma gestão desse lead. Qual o comportamento desse lead dentro do seu ecossistema? Esse lead reagiu a qual assunto, a qual tipo de interação? Então agora você consegue fazer follow-ups, fazer disparos, fazer notificações, pensando em levar esse lead para o próximo ponto do seu funil. E quanto mais pessoas chegam na fase de pagamento, maior é a sua taxa de pessoas pagantes. Então a missão da gestão de base é fazer com que o maior número de pessoas cheguem prontas para fazer o pagamento. Então, mesmo que você não aumente nada no seu tráfego para trazer mais pessoas, mas o fato de você preparar e levar mais pessoas para a posição de pagamento vai fazer com que você venda mais. Simples assim. Porque todos os dias eu posso mandar gente nova que está chegando do orgânico ou do pago, mas também gente da minha base que foi reaquecida, preparada, quebrada as objeções e agora ela está pronta para chegar na fase de pagamento e fazer o pagamento. Então a forma nova é você pensar em gestão da sua base com tudo que temos disponível hoje de tecnologia voltada para venda. E aí agora você tem o fim do medo do spam, né? Porque quem decide é o lead, não é a empresa. O lead mostra o interesse dele através do comportamento dele. E o sistema apenas responde esse sinal. É um marketing de permissão. É isso que as plataformas querem. É isso que a Meta quer, é isso que o Google quer, é isso que todas as plataformas querem. Que você não incomode o lead, você interaja com o lead em assuntos que ele está afim, para que ele também interaja e assim agora você use scripts, gatilhos mentais, técnicas, persuasão, para fazer esse lead chegar até o ponto que você precisa. E a estratégia é simples, a execução é extremamente técnica, né? A gente vai treinar a inteligência artificial com um contexto do seu negócio. A gente vai configurar webhooks, APIs, coisas que são complexas. A gente vai utilizar tudo o que está disponível dentro das regras para evitar banimento, para evitar score negativo, para tudo aquilo que prejudica os seus disparos ou a sua comunicação com esse lead. A gente vai usar copy voltada para conversão por etapa, para fazer o seu lead avançar até que ele esteja pronto para receber a sua oferta. Então não é um trabalho que nós fazemos aqui que é plug and play, que é igual para todo mundo. Não, é um trabalho personalizado. Ele vai ser voltado para o seu negócio, para a sua particularidade. Como que você vende hoje? Como que você converte hoje? O fato de você já ter isso funcionando, você já está vendendo, faz com que agora a gente adapte tudo isso para fazer com que o seu guardinha direcione mais pessoas para chegar na sua fase de pagamento. Então por isso que a gente consegue ter resultados expressivos para os nossos clientes todos os meses. Mas, como você viu, é possível fazer sozinho. Então você pode pegar tudo que foi dito aqui, você pode aplicar com a sua equipe, você pode passar por todos os processos, ou se você preferir pegar um atalho e encurtar o seu caminho, você pode falar comigo, você pode falar com a minha equipe e a gente pode criar um plano personalizado para você para encurtar o seu caminho, fazendo com que você ganhe velocidade, validação ou segurança, ou mesmo te direcionando, né? Se você acredita que faz sentido para você, bora bater um papo e às vezes eu te direciono no seu caminho e você pode executar também
e para mim não tem problema nenhum. O importante é saber que você colocou em prática, você está tendo resultado com a metodologia que nós validamos com vários e vários clientes ao longo desses anos. Ou você pode vir com a gente e a gente te entregar um ecossistema pronto de vendas aí para sua base. Você vai ter coisas personalizadas, você vai ter canais integrados, você vai ter recuperação, você vai ter vendas recorrentes. A gente não entrega ferramenta, a gente entrega estratégia, a gente entrega conversão para você. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, me chama aqui no meu Instagram, vilmario.ia. Por lá você pode me mandar um direct ou me chamar no WhatsApp, ou mesmo testar essa IA que vai qualificar você antes de falar diretamente comigo. Ela vai bater um papo com você, entender as suas necessidades, e no momento em que eu falar com você, eu já vou ter tudo o que eu preciso para poder te ajudar, e você já vai estar bem mais preparado para, nessa conversa, pegar as informações que você precisa para executar, ou entender se faz mais sentido passar para a minha empresa fazer. Então é isso, me chama lá, bora bater um papo. Valeu!